A história começa no meio de uma tempestade de neve, enquanto uma jovem mulher está deitada no chão coberto de neve, usando um vestido de algodão fino, sangrando e aguardando a sua morte, agora que não tem mais motivo para viver, tendo perdido todos os seus amigos e familiares. Enquanto ela observa a tempestade com seus olhos fracos e sem vida, ela sorri ao perceber que morrer de frio não é tão ruim quanto ela pensava. No entanto, assim que ela se entrega completamente ao frio, um homem se aproxima dela e a observa atentamente por um momento. Ele então questiona se ela não precisa mais de sua vida, após ter sido perseguida até a morte e estar deitada nesse chão frio e mortal como se o governasse. Ele pergunta se ela se importaria de dar sua vida a ele, ajoelhando-se ao lado dela no chão e a levantando em seus braços, dizendo-lhe que agora ela pertence completamente a ele. A história então retrocede 3 meses, no Palácio Real de Tanitos, onde o imperador está em seu quarto com sua amante Natasha, que o incita a se livrar de sua esposa, a poderosa imperatriz, e se tornar a única autoridade governante de seu reino. O imperador, Giloti, enquanto rende os dentes de frustração, revela que embora ele seja a maior autoridade em seu reino e tudo aqui pertença completamente a ele, ele não pode fazer nada sem a permissão da imperatriz. Enquanto sua sensual amante acaricia suas costas, ela pede para que ele entregue o irmão mais velho da imperatriz a ela e promete transformá-lo em um rebelde usando seus encantos. Uma vez que seu irmão cometa um erro, ela pede ao imperador para colocar algumas evidências de traição em suas coisas e aguarda pacientemente que a imperatriz se torne uma má governante. Enquanto ela tenta encobrir os crimes de seu irmão, ela também sugere semear rumores de que a imperatriz só fez isso porque odeia o imperador e sua amante. Ainda ajoelhada diante dele, Natasha pede para ele fazer mais uma coisa para ela antes de executar esse plano. Lentamente e sensualmente, ela sobe em cima dele, o prende e sorri diabolicamente, pedindo-lhe para matar todos os subordinados, amigos, familiares e servos da imperatriz, todos aqueles que ela ama. Então, quando ela aparecer na sala de baile e ficar frente a frente com ele, Natasha afirma que anunciará na frente de todos os convidados que está grávida de seu filho e que incriminou a imperatriz por tentar matar o príncipe não nascido, por medo de perder sua posição. Com sucesso, ela retrata como uma mulher invejosa, cruel e fraca. A simples ideia faz com que a concubina faça uma careta da maneira mais perversa possível, e enquanto ela começa a seduzir o imperador, ela diz para ele usar a perplexidade da imperatriz para sacar sua espada e derramá-la. Afinal, uma vez que ela perder todos aqueles próximos a seu coração, ela não repelirá mais a sua morte. Avançamos para o dia designado no Império da Neve e Ouro, enquanto a imperatriz Roselyn Ff Sunset caminha pelos corredores em direção ao salão do trono do imperador, com uma bengala para apoiar sua perna quebrada. Amada por todos no Império, exceto por seu próprio marido, ela é conhecida em todo lugar como uma tática genial e uma diplomata especialista capaz de falar 6 idiomas diferentes. Abençoada com uma bela aparência e um coração gentil, ela usou seu poder para criar hospitais em todo o seu reino e ajudar os pobres de várias maneiras diferentes. Inevitavelmente, todos a amam. Enquanto ela avança com uma única empregada chamada Ana ao seu lado, Rosalind se pergunta por que seu marido é tão cego por ciúme e estupidez e lembra como todos os seus subordinados foram removidos e seu inocente irmão foi preso, embora ela esteja relutante em encontrá-lo depois de tudo isso. Ela lembra a si mesma de todas as pessoas que ela ainda precisa proteger e continua em frente. Sua empregada, que facilmente lê suas expressões, acha doloroso como, mesmo depois de ter quebrado a perna para salvar um imperador tão repugnante como o deles, ela consegue continuar se sentindo grata por estar viva. Ela tenta se tornar o apoio de todos nos momentos difíceis, assim como ela se impressiona com a força da sua imperatriz e se pergunta se é essa força, afinal, que fará com que ela fracasse. Ela percebe sua hesitação enquanto está em pé na frente da porta do salão do trono, incapaz de conter tudo isso. Ana chama sua atenção e, com lágrimas nos olhos, declara que ficará ao seu lado até o fim. Ao ouvir isso, Rosalind sorri amargamente e testemunha sabendo que todos os seus subordinados foram removidos de sua volta pelo repugnante imperador a quem ela chama de marido. Mudando sua atenção para a jovem mulher, ela lembra a si mesma que não pode perder a última pessoa ao seu lado também e diz para ela sair imediatamente se algo terrível acontecer.
Ao ouvir isso, a jovem perturbada começa a tremer e, com um sussurro estridente, se pergunta como ela espera que ela faça isso, chamando-a de Rose. Ao ouvir o apelido carinhoso, Rosalind sorri e lembra-se de como não ouve esse nome há muito tempo. Enquanto Ana começa a protestar mais uma vez, ela pede para ela parar de ter grandes esperanças e apenas abrir a porta para ela. Sua expressão vulnerável faz com que a empregada ceda e, com os punhos cerrados, ela obedece às ordens. A imperatriz entra no salão em todo o seu esplendor, recebendo olhares de carinho de figuras poderosas e ministros de relações exteriores, e fica diante do imperador no trono. Ele imediatamente sente inveja de como ela ainda consegue andar tão facilmente mesmo com a perna quebrada e diz a ela que ela poderia ter simplesmente pulado vir aqui, dada sua deficiência atual. Rosalind diz a ele que ainda consegue andar mesmo com a perna quebrada e lembra a ele que, embora as pessoas possam cair, não devem perder seu caminho, o que ela, felizmente, não perdeu. Sua confiança faz com que Gilati cerre os dentes de raiva. Enquanto isso, Rosalind lembra a si mesma que precisa se manter firme, não importa o que aconteça, e proteger seus pais e o precioso tesouro da família Sunset, que tem sido passado de geração em geração. Nesse momento, Natasha aparece no meio da multidão e pede desculpas ao imperador antes de se dirigir a Rosalind, que fica chocada ao vê-la durante a reunião de hoje, já que só envolve os ministros de relações exteriores de seus 7 países vizinhos e nenhum dos aristocratas foi convidado. A imperatriz questiona por que ela está ali, e a mulher astuta pede seu perdão, lamentando que se ela não tivesse anunciado que estava grávida do filho do imperador, seu irmão, o Conde Canelli, não teria feito nada de ruim para ela. A notícia causa caos entre os presentes ao evento, e enquanto sussurros começam a se espalhar, Natasha aproveita essa oportunidade e a perplexidade da imperatriz para deslizar uma adaga em sua mão. Após se esfaquear com ela e desmaiar, caindo no chão agora coberto de seu sangue, Gilati sorri e imediatamente ordena que seus guardas cercem a imperatriz e peguem sua arma. Enquanto Natasha é levada para ser tratada e a imperatriz é levada para longe dos eventos caóticos, fica o ministro de Relações Exteriores do Reino de Amor, Tom, em crise, cerrando os dentes de raiva ao testemunhar a estupidez absoluta do imperador Gilati em primeira mão, e se pergunta como alguém pode ser tolo o suficiente para cortar metade de seu próprio poder ao se livrar de sua preciosa imperatriz. Seu subordinado Hanazo se sente desapontado que a mulher que dedicou toda a sua vida ao seu reino agora está isolada e presa. E se perguntando se ela vai conseguir sobreviver a esse inverno enquanto está presa. Rosalind foi torturada das maneiras mais cruéis possíveis por ordem do imperador, para que ela revelasse onde havia escondido a preciosidade da família Sunset. Ela sabia o que ele queria, por isso suportou toda a dor e crueldade em silêncio, nunca revelando o paradeiro do tesouro para ele. Eventualmente a notícia de sua prisão se espalhou e os plebeus que a amavam se reuniram em frente ao Palácio Real, protestando contra o tratamento que a preciosa imperatriz estava recebendo. Gilati, de certa forma, não gostou disso, mas se sentiu pressionado e decidiu não matá-la em seu palácio, com a esperança de não ser odiado por seu próprio reino. Finalmente ele desceu até sua cela sozinho e sorriu descaradamente para sua aparência machucada e espancada, depois que um soldado a acordou jogando um balde de água nela. Rosalind o encarou com toda a força que lhe restava. Gilati expressou arrependimento pelo quanto ele queria descobrir sobre o tesouro da família Sunset e a comparou com a neve estéril, fria e implacável que cobria o reino deles, porque ela era muito teimosa para desistir. Ele também expressou o quanto ele queria despedaçá-la, mas lamentou que não pudesse, dadas contínuas manifestações a favor dela. Em meio às vozes dos manifestantes, altas o suficiente para serem ouvidas claramente até nas celas mais profundas da prisão, ele disse a ela para ser grata por ele não estar a matando e imediatamente se virou para seus homens, ordenando que a levassem para as montanhas congeladas de Cratória. Enquanto as correntes em seus membros eram desfeitas e ela caía no chão por falta de força, o tirano disse a ela que ainda tinha algo para mostrar e trouxe as cabeças decapitadas de seus pais para ela. A visão a fez encará-lo horrorizada e eventualmente perder todas as suas restrições. A impotente imperatriz começou a gritar e questionar por que ele estava fazendo isso com ela. Gilati apenas riu descaradamente, testemunhando as primeiras emoções que ele já tinha visto na mulher, sempre fria e quase insensível, com lágrimas ainda escorrendo de seus olhos e seu rosto manchado de sangue.
Roselan finalmente jurou que nunca o perdoaria enquanto vivesse. Ao mesmo tempo, de um penhasco próximo, Taemon olhou para o Palácio Real de Tanitos e percebeu que a imperatriz ainda estava viva, julgando pelos protestos altos. Ao imaginar a referida imperatriz, ele olhou fixamente para a paisagem diante de si e jurou que um dia queimaria esse luxuoso palácio até o chão. Hanazo se perguntou no que ele estava olhando, e como se a realização tivesse acabado de surgir nele, sorriu e deu tapinhas no ombro de seu amigo, informando-o que a imperatriz tinha sido abandonada nas montanhas de Cratória e perguntando o que eles deveriam fazer. A revelação fez com que ele estreitasse os olhos ao se lembrar de Roselan e, com os dentes cerrados, afirmou que ela era a mulher mais forte, mais bonita e mais miserável que ele já tinha conhecido em toda a sua vida. Franzindo a testa com uma expressão que mostrava o quanto ele estava decepcionado, Taemon puxou as rédeas de seu cavalo e virou-se, partindo com a maior velocidade possível, apesar dos protestos repetidos de Hanazo. Isso nos leva ao presente, enquanto Taemon se ajoelha diante dela, cerrando os dentes diante do estado machucado da imperatriz e se perguntando por que ela nasceu em Tanitos, de todos os lugares, e casou-se com um bastardo de todos os homens do mundo, puxando-a para perto de seu peito. Ele questiona por que não se conheceram antes e se afasta apenas o suficiente para poder beijá-la. A história então dá uma reviravolta ao introduzir a existência de um poder divino neste mundo, séculos atrás. O Criador dos humanos se encantou com várias emoções e criou o homem depois de despejar todas elas em um forno na esperança de criar seres bondosos. No entanto, durante sua criação, uma entidade chamada Mal pulou no forno e auxiliou na criação dos humanos que existem agora. No entanto, contrariando as esperanças iniciais de Deus, os humanos que surgiram eram volúveis e prejudicariam os outros por coisas pequenas, iniciariam guerras por nada e causariam morte sem motivo aparente. À medida que a morte continuava se espalhando, o rei dos deuses observou o caos e puniu o Deus que criou os humanos, rasgando seu corpo em pedaços e enviando as partes para a terra. 6 partes de seu corpo foram divididas e mantidas em coisas diferentes que se fundiram com o céu, a terra e os oceanos, enquanto as outras se fundiram com os humanos, que agora são abençoados com poderes divinos como o poder de hipnose, o poder de controlar o clima e o poder de trazer a morte. Entre esses poderes estava o poder da vida, que poderia ser usado compartilhando sua energia com alguém, e é possuído por Taemon. Pegando-a do critério, Taemon monta em seu cavalo com Roselan envolta em seu manto, segura em seus braços e acha incrível que ele a esteja segurando tão perto de si, esperando de alguma forma que ela sobreviva a isso. Ele chega ao local onde seus mercenários, incluindo Hanazo, o aguardam, mas ele passa rapidamente por todos, ignorando suas perguntas sobre a mulher em seus braços, e entra em sua tenda, onde gentilmente a coloca em sua cama. Observar ela tão de perto lembra de uma reunião que teve com ela e outros ministros estrangeiros, durante a qual tiveram uma disputa. Roselan se recusou a dar a ele uma de suas ilhas em troca de manter os piratas afastados, alegando que isso estreitaria seu oceano em 3.000 metros. Além disso, ela perguntou se ele sabia que a ilha que ele pediu estava em disputa com outro reino vizinho. Taemon sorriu e disse que 3.000 metros não deveriam ser um grande problema, e se ela estava preocupada com os territórios em disputa, ele poderia escolher outra ilha para tomar conta, por exemplo. Ela instantaneamente percebeu a verdadeira razão por trás de sua demanda e disse a ele que o navio de seu reino que afundou perto da tal ilha já havia sido recuperado pela família Sunset, então se ele desejava as mercadorias que ele estava carregando, ela as entregaria a ele em troca dos exclusivos direitos de comércio de casulo vermelho. Enquanto ele a observa atentamente, ele admira como ela conseguiu facilmente o direito de negociar casulo vermelho, algo que é cultivado apenas em um local distante, e embora ele ache isso irritante, ele ainda admira o quão corajosa e preciosa ela é. De repente Rosalyn começa a se contorcer e gemer de dor, fazendo o general se aproximar dela imediatamente e beijar seus lábios para infundi-la com seu poder divino da vida. Ele se pergunta por que se sente tão miserável ao vê-la sofrer, apesar de tê-la visto como sua inimiga no começo e querer que ela morresse. A consciência de Rosalyn começa a retornar a ela enquanto Taemon aprofunda seu beijo, no entanto, assim que ela o reconhece, ela o empurra para longe, questionando o que ele está tentando fazer. Ele diz que está tentando ajudar e que ela deveria deixá-lo fazer isso obedientemente.
No entanto, ela exige que ele a leve de volta às montanhas geladas e a deixe morrer. Ao ouvir isso, Taemon agarra seus pulsos, ganhando sua desobediência, e faz com que ela olhe suas mãos feridas e torturadas. Ele se pergunta como ela pode simplesmente desistir depois de ter sido humilhada e torturada tão cruelmente, imaginando seus pais mortos. Roslin conclui que é porque ela não pode mais fazer nada. O general questiona por que ela quer morrer tão desesperadamente na terra que a abandonou completamente, mesmo depois de ela ter dedicado sua vida inteira a ela, fazendo-a morder os lábios. Então ela desliza as mãos sobre as dele e as coloca em volta do pescoço, fazendo lembrar de como ele a queria morta por tantos anos, enquanto seus olhos sem vida olham para ele. Ela pede a ele para aproveitar essa chance e apenas matá-la de uma vez por todas com suas mãos firmes em volta do pescoço dela. Taemon sente o quão frágil é o pescoço dela e que ele poderia quebrá-lo facilmente se quisesse. No entanto, conforme o rosto dela dos seus pensamentos aparece diante dele e ele compara sua glória perdida com seu estado atualmente lamentável, ele solta suas mãos e diz a ela que, apesar de dizer repetidamente que ela quer morrer, na verdade ela não quer que isso aconteça. Assim que Rosalind começa a entender suas palavras, ele volta sua atenção para as pernas dela e começa a beijar uma delas. Angustiada, ela tenta se afastar, mas em vão, e questiona o que ele está tentando fazer, apenas para ouvir que ele está tentando curá-la e que ele pode fazer qualquer coisa que quiser com ela, já que eles são inimigos. Quando ela não consegue se afastar, a Imperatriz começa a implorar para que ele pare, fazendo-o congelar em seu lugar e sentir pena do que ela se tornou. Então ele a olha atentamente nos olhos e diz a ela para se levantar. Se ela quer que ele pare, na verdade, não apenas ele, se ela quer algo de qualquer pessoa, ela tem que se levantar, lutar e conquistar por si mesma, porque é isso que ela é. Suas palavras fazem um impacto instantâneo sobre ela e ela o observa de olhos arregalados e sem palavras por alguns momentos. Algum tempo depois ela adormece em sua cama e Taemon deixa sua tenda depois de lançar um último olhar para ela, de volta ao palácio de Thanatos. Gelati pergunta ao comandante de seus cavaleiros se ele tem certeza de que Roi Roselyn está morta ou não. O cavaleiro diz que tem certeza. No entanto, o imperador se pergunta como, quando o corpo dela não foi encontrado. O cavaleiro explica que, como encontraram sangue onde a deixaram, ela deve ter sido consumida por animais selvagens. Ainda não convencido, Gelati pergunta se ele poderia encontrar pelo menos o tesouro de família dela. Mas quando o cavaleiro lamenta que não encontrou e se pergunta se foi roubado da imperatriz, ele o ataca violentamente, dizendo-lhe como algo tão precioso não poderia ter sido roubado e que ele precisa procurar em todos os lugares relacionados à rainha e trazer o relíquio de volta para ele imediatamente. O cavaleiro assente com a cabeça e parte imediatamente para cumprir sua ordem. Com o comandante fora, Gelati fica sozinho no quarto e de repente começa a sentir náuseas. É revelado então que entre os poderes divinos de Deus, o concedido ao imperador de Thanatos é a morte, que é transmitida de geração em geração e sua força depende da capacidade da pessoa que ocupa o trono. No caso de Gelati, sua capacidade medíocre só lhe permite usar essa habilidade em humanos e o deixa extremamente fraco após cada uso de seu poder. Uma vez que ele recentemente matou todos os próximos a Roselan, seu corpo está reagindo negativamente no momento, o que explica seu estado nauseante e fadiga. Além disso, ele não pode usar essa habilidade contra Roselan, já que ela bebeu uma gota de seu sangue misturado com água benta no dia do casamento deles, o que o impede de apontar sua espada para ela. No entanto, mesmo que ele tente matá-la usando outra tática, ele falharia enquanto ela tem um antigo tesouro da família ao seu lado. Gelati percebe que finalmente conseguiu matá-la, apesar de parecer quase impossível. Ele começa a rir histericamente e zomba de como matou facilmente, apesar dela parecer tão poderosa e intimidadora. No entanto, ao se lembrar de se orgulhar de seu feito, um porta-retratos pendurado atrás dele, com sua foto, quase cai em sua cabeça. Ele começa a gritar, apesar de escapar por pouco de se machucar, o que faz um grupo de cavaleiros entrar imediatamente em seu quarto. Enquanto eles se perguntam se o imperador está bem, ele ordena que removam o porta-retratos caído de sua vista. Ainda assustado e no chão pelo susto anterior, Gelati se sente ainda mais amedrontado quando olha para cima e seus olhos acidentalmente encontram a foto de Roselyn pendurada na parede. Ele saca sua espada e começa a cortar freneticamente a foto, chamando a imperatriz de monstro e dizendo para ela morrer, antes de finalmente ceder novamente ao chão devido à dor em seu estômago.
Enquanto os cavaleiros e criadas o observam com olhares questionadores, o imperador começa a gritar de dor. Dias depois, Rosalind se encontra no meio de um deserto escaldante, ainda abraçada por Taemon como ela estava. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Se você gostou do que viu, por favor, deixe seu like. E se ainda não é inscrito, considere se inscrever. Estamos com uma meta de alcançar 10.000 inscritos e se conseguirmos, poderemos aumentar nossa frequência de postagem para um vídeo por dia. Então não perca tempo. Clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Juntos podemos fazer isso acontecer. Obrigado pelo seu apoio e até o próximo vídeo.